se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Sombra do Pequi, Coronel Fabriciano. Eu estava sozinho naquela tarde quente de verão, sentado sob a copa de um pequi na roça do meu avô, em Coronel Fabriciano. O sol estava forte, e a brisa quase inexistia. A paisagem tranquila de sempre parecia esconder algo. O pequi, com seus frutos maduros e espinhosos, sempre foi uma árvore imponente e solitária, mas naquele dia, algo diferente estava no ar. Eu não sabia dizer o que, mas uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim. Uma sombra, como se fosse um vulto, parecia esgueirar-se entre as folhas da árvore, mas não havia vento para movê-las. O silêncio da tarde era profundo, mas aos poucos, ele começou a ser quebrado por ruídos estranhos. Um estalo, um sussurro baixo, como se a própria árvore estivesse se comunicando com alguém. Eu olhei ao redor, tentando ver se alguém se aproximava, mas o campo estava deserto. A sensação de que algo me observava, no entanto, não desaparecia. Por mais que tentasse ignorar, o som de passos invisíveis parecia se aproximar. Comecei a me sentir observado de perto, como se não fosse mais eu quem controlava minha presença ali. Curioso e, ao mesmo tempo, assustado, decidi investigar o que estava acontecendo. Levantei-me e, com passos lentos, me aproximei da árvore, tentando não fazer barulho. Os olhos fixos nas sombras que pareciam se mover de forma estranha entre os galhos. Era como se a árvore respirasse com vida própria. A cada passo que eu dava, a sensação de desconforto aumentava, mas minha curiosidade não me deixava recuar. Quando cheguei mais perto, a sombra, que antes parecia inofensiva, de repente se expandiu como uma mancha escura no chão, criando uma silhueta monstruosa. Algo estava errado, muito errado. Naquela noite, não consegui dormir. O rosto daquela sombra perturbava minha mente. Não importava o quanto eu tentasse racionalizar, uma sensação de mal-estar me tomava a cada lembrança daquele vulto sinistro. Fui até a casa de um vizinho mais velho, o seu João, conhecido por ser um grande contador de histórias. Ele, como todos na região, sabia das lendas de Coronel Fabriciano e das forças que rondavam a cidade. Sentado na varanda, ele me contou uma história que fez o cabelo da minha nuca se arrepiar. A árvore do Pequi, começou ele, não é apenas uma árvore qualquer. Dizem que, há muitos anos, uma alma perdida, que havia sido vítima de um assassinato sem explicação, se escondeu entre as suas raízes. Essa alma, corrompida pela raiva e dor, não conseguiu descansar e passou a habitar a sombra do Pequi. Ela espera, silenciosa, por alguém que se atreva a se aproximar. Aqueles que ousam, muitas vezes nunca mais são vistos. Eu o ouvi atentamente, tentando compreender o que aquilo tinha a ver com minha experiência daquela tarde. As palavras do velho pareciam estranhamente conectadas aos sentimentos que eu sentirá. Dizem que a sombra do Pequi te envolve de tal forma que, quando você se dá conta, já não é mais você quem manda em si mesmo. Você vira parte daquilo, uma extensão da dor que a alma perdida carrega. Cuidado, meu filho, se um dia sentir aquele peso nas costas, não se aproxime mais do Pequi. A árvore pode pedir a sua alma. Seu João terminou sua história e olhou para mim com uma expressão séria, como se quisesse me alertar sobre o perigo real daquelas palavras. Nos dias que seguiram, a lembrança do Pequi da sombra não me deixou em paz. A cada passo, eu sentia que algo me observava, uma presença insidiosa que parecia me seguir. Na escola, os amigos perceberam minha inquietação e começaram a brincar comigo, dizendo que eu estava possuído pela sombra do Pequi. Eles riam, mas eu sabia que havia algo de verdadeiro naquela história. Decidi voltar até a árvore, pois precisava entender o que estava acontecendo. Era uma busca insana por respostas, mas eu não conseguia afastar aquele medo crescente. Ao me aproximar da árvore, o ambiente parecia mais pesado do que antes. O ar estava denso, como se o próprio espaço estivesse carregado de tensão. Quando coloquei os pés sob a sombra, algo aconteceu. Uma sensação fria e escura invadiu meu corpo, como se estivesse sendo envolvido por mãos invisíveis. A sombra parecia me engolir, e eu não conseguia mais distinguir o que era real do que era ilusão. Uma voz, baixa e distante, começou a murmurar ao meu ouvido:
palavras incompreensíveis. Era como se algo, ou alguém, estivesse me chamando. Venha, venha, a voz era suave, mas carregada de uma ameaça que eu não poderia ignorar. Eu queria sair dali, mas meus pés estavam presos ao chão. Era como se a árvore tivesse um poder sobre mim, impedindo-me de fugir. A sombra ao meu redor parecia se agitar, como se tivesse vida própria. Cada vez mais, ela tomava conta de meu corpo e mente. Eu estava em transe, sem saber o que estava acontecendo comigo, até que, de repente, a voz cessou. O silêncio tomou conta de tudo, e eu consegui me libertar, correndo para longe daquela árvore maldita. Mas, no fundo, eu sabia que algo havia mudado em mim. Naquela noite, eu sonhei com a sombra do Pequi. Ela me perseguiu em meus pesadelos, suas mãos invisíveis tentando me arrastar para a escuridão. Quando acordei, ainda sentia o peso sobre meus ombros, como se estivesse carregando um fardo invisível. A cada dia que passava, a sensação de ser observado se intensificava. Eu não sabia mais distinguir se o medo era real ou apenas fruto da minha mente perturbada. Sentia que a sombra não me deixaria em paz. Parecia que ela estava sempre por perto, esperando por um momento de fraqueza. Certo dia, ao voltar para casa, encontrei a árvore do Pequi mais uma vez em meu caminho. Ela parecia ainda mais imponente, com suas folhas se movendo, como se estivessem respirando. Eu sabia que não podia ignorá-la. Algo dentro de mim me chamava de volta. Eu me aproximei, mas antes que pudesse tocar a árvore, ouvi uma risada baixa, como se alguém estivesse debochando de minha coragem. Quando olhei para cima, vi o vulto da sombra se estender sobre mim, como uma nuvem escura. O vento, que antes estava calmo, agora soprava forte, arrastando as folhas secas e criando uma atmosfera opressiva. Foi então que eu entendi. A sombra do Pequi não se contentava com almas perdidas, ela se alimentava do medo, da dor. E agora, eu era parte daquilo. A cada dia, eu ficava mais fraco, como se estivesse sendo consumido por dentro. Mas a árvore estava em paz. Ela sabia que, de alguma forma, ela sempre ganharia.